Olá, alunos! A Prof. Cris espera que estejam todos bem. Na aula de hoje, vamos estudar número primo. Para iniciar, vamos responder a seguinte pergunta: quais os divisores dos seguintes números naturais? O 15, os divisores do 15, os divisores do 5, os divisores do 9, os divisores do 18 e os divisores do 13. Então, nós já sabemos determinar os divisores de um número natural e respondendo à pergunta, temos que os divisores do 15 são 1, 3, 5 e 15, os divisores do 5 são o 1 e o 5, os divisores do 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18, e os divisores do 9, 1, 3 e 9, e, por último, os divisores do 13, 1 e 13. Na questão anterior, observamos que alguns números têm apenas dois divisores. Quando isso acontece, esses números são chamados de números primos. Então, o número primo é todo número natural maior do que 1 e que tem exatamente dois divisores distintos, dois divisores diferentes, que são o 1 e ele mesmo. O conjunto de números primos é um conjunto que não tem fim. E os primeiros números naturais primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e todo aquele número que tem apenas dois divisores, sendo 1 e ele mesmo. Então, podemos afirmar que 5 é primo, pois é maior que 1 e só tem 1 e 5 como divisores. 13 é primo, pois é maior que 1 e só tem 1 e 13 como divisores. 15, 9 e 18 não são primos, pois tem cada um deles mais que dois divisores distintos. Os divisores do 15 são 1, 3, 5 e 15. Os divisores do 9, 1, 3 e 9, e os divisores do 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Os números naturais maiores que 1, que têm mais de dois divisores distintos, são chamados números compostos. Todos eles podem ser escritos como um produto de números primos, ou seja, como uma multiplicação de números primos. Por exemplo, o 15 pode ser escrito como 5 vezes 3. O 5 é primo e o 3 é primo. O 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. 3 é primo. O 18 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3. O 24, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, onde só aparecem números primos nessas multiplicações. Então, todo número que não é primo, podemos dizer que ele é composto, porque ele pode ser escrito como um produto de números primos. Decomposição de um número natural em fatores primos. De quantas maneiras podemos escrever o número 36 como produto de dois ou mais números naturais? Algumas fatorações, ou seja, o que é fatorar? Transformar um número em uma multiplicação mostrando os fatores. Algumas fatorações, então, do número 36. O 36 pode ser escrito como 6 vezes 6, pode ser escrito como 2 vezes 18, pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 9 e pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, aqui nós temos algumas fatorações do número 36. Na fatoração do número 36, há uma em que todos os fatores são primos. 36 igual a 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3. Essa é a decomposição do número 36 em fatores primos, ou também chamada fatoração completa do número 36. Quando falamos em decomposição em fatores primos, na decomposição do número deve aparecer apenas os números primos. Então, essa decomposição ela é chamada a fatoração completa do número. Processo de fatorações sucessivas.
Todo número maior do que 1 pode ser decomposto em 2 ou mais fatores primos. Por exemplo, vamos fatorar o 12, o 42, o 30 e o 9. O 12 podemos escrever como 2 multiplicado por 6. Ou ainda, 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. O 42 podemos escrever como 2 multiplicado por 21. Ou ainda, 2 multiplicado por 3 multiplicado por 7. O 30 podemos escrever como 2 multiplicado por 15. Ou ainda, 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. E o 9 podemos escrever como 3 multiplicado por 3. Então, esse é o processo de fatorações sucessivas, em que vamos escrever o número como uma multiplicação de 2 ou mais fatores primos. Uma observação muito importante. Os caminhos podem ser diferentes, mas a decomposição em fatores primos é única para cada número natural. Por exemplo, ao fatorar o 30, podemos escrever 3 vezes 10, ou 5 vezes 6, ou ainda 2 vezes 15. Mas, ao continuar a fatoração, vamos observar que o 30 será igual a 3 vezes 2 vezes 5, 5 vezes 2 vezes 3, ou 2 vezes 3 vezes 5. Sendo a fatoração, ao final da decomposição, a mesma para cada uma das decomposições do 30. Se colocarmos em ordem crescente de fatores, vamos ter que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Ou seja, os fatores primos 2, 3 e 5 apareceram em todos os resultados da fatoração do 30. Isso quer dizer que, independente de como eu vou iniciar a minha decomposição, o resultado será o mesmo. Os fatores primos que aparecerão serão os mesmos em cada decomposição. Processo de divisões sucessivas. É um processo prático para encontrarmos a decomposição de um número natural em fatores primos. Esse processo consiste em anotar o número, nesse caso, o nosso exemplo 63, passar um traço vertical à direita do 63 e buscar os números primos que são divisores do 63. Então, é importante aqui aplicar os critérios de divisibilidade que nós já estudamos. Por exemplo, 63 não é divisível por 2. 2 que seria o primeiro número primo, porque ele não é par. Mas somando os algarismos do 63, 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3 é 3, então o 63 é divisível por 3. E dividindo o 63 por 3, temos como resultado 21. Esse resultado nós colocamos abaixo do 63. E continuamos o nosso processo, buscando um número primo que seja divisor do 21. Então, 2 mais 1, 3. 3 é divisível por 3, 21 também será divisível por 3. Então, 21 dividido por 3 é igual a 7. O resultado 7, o quociente, colocamos abaixo do 21 e continuamos o nosso processo. 7 dividido por quem? Por 7, porque o 7 é primo e é o único divisor do 7. Então, 7 dividido por 7 igual a 1, o quociente 1 colocamos logo abaixo do 7. E assim encerra esse processo. Quando chegarmos no quociente 1, o processo está encerrado. E podemos, então, escrever a decomposição do número. Nesse caso, 63 é igual a 3 vezes 3 vezes 7,
ou 63 é igual a 3 ao quadrado vezes 7. Para praticar mais um pouquinho, mais dois exemplos da decomposição do número 140 e do número 825 em fatores primos, usando o processo de divisões sucessivas. Então, 140, como vimos no exemplo anterior, escrevemos o 140, à direita fazemos um traço vertical e vamos buscar qual o primeiro número primo que é divisor do 140. Lembrando aqui que não tem problema em começar por um outro número primo, porque ao final da decomposição, todos os números primos desse número irão aparecer. A gente começa pelo menor para não esquecer de nenhum. Então, 140, aplicando o critério de divisibilidade do 2, é um número par. Sendo par, é divisível por 2. Então, 140 dividido por 2 dá 70. Lembrando, 70 é o resultado da divisão. Colocamos esse resultado logo abaixo do 140. E, novamente, vamos buscar um divisor primo para o 70. Como também é par, vamos dividir o 70 também por 2. 70 dividido por 2 é igual a 35. 35 é o resultado da divisão. Colocamos abaixo do 70 e continuamos a nossa decomposição. 35 termina em 5, então nós podemos dividir por 5. Lembrando que o critério de divisibilidade por 5 diz que todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7. O 7, que é o resultado, colocamos logo abaixo do 35. E 7 vamos dividir por 7 e o resultado, então, é 1. Como chegamos no resultado 1, no quociente 1, encerramos a decomposição do 140. E o 140 é escrito por 2 multiplicado por 2, multiplicado por 5, multiplicado por 7. Ou 2 ao quadrado multiplicado por 5, multiplicado por 7. Na decomposição do 825, escrevemos 825, anotamos o traço vertical à direita do número, e vamos buscar, então, um número primo que seja divisível por 825. Somando os algarismos do número 825, temos 8 mais 2, 10 mais 5, 15. Lembrando que ele não é par e não podemos dividir 825 por 2. Então, somando os algarismos, temos como resultado 15. O 15 é divisível por 3, então o 825 também será divisível por 3. Ao dividir 825 por 3, encontramos como resultado 275. Esse resultado nós anotamos abaixo do 825. Lembrando que nós poderíamos começar essa divisão também por 5, não teria nenhum problema. Repito que começamos pelo menor para não esquecer de nenhum número primo. Então, 275 termina em 5, logo é divisível por 5. 275 dividido por 5 dá 55. Esse 55 anotamos logo abaixo do 275 e vamos continuar o nosso processo. 55 termina em 5, também é divisível por 5. 55 dividido por 5 dá 11. E o 11 anotamos logo abaixo do 55. E vamos buscar, então, o divisor primo do 11, ou seja, que é ele mesmo. Então, 11 dividido por 11 igual a 1, chegamos ao quociente 1 e encerramos a decomposição do 825. Então, nós podemos escrever 825 como 3 vezes 5 vezes 5 vezes 11, ou 3 vezes 5 ao quadrado vezes 11. Então, encerramos a aula de hoje. Desejo a todos bom estudo.